Práticas culturais de não monogamia ao redor do mundo. A não monogamia é uma prática que se manifesta de diversas maneiras em diferentes culturas ao redor do mundo. Embora muitas vezes associada às sociedades ocidentais modernas, a não monogamia tem raízes profundas em várias tradições culturais e religiosas. Este vídeo explora algumas das práticas culturais de não monogamia em diferentes partes do mundo, destacando a diversidade e a riqueza dessas tradições. Introdução às práticas culturais de não monogamia. Diversidade cultural na não monogamia. A não monogamia não é um conceito novo. Diversas culturas praticaram formas de não monogamia ao longo da história. Por exemplo, a poligamia em algumas sociedades africanas e asiáticas e relacionamentos abertos em culturas indígenas das Américas. Influência da cultura e religião. A cultura e a religião têm um papel significativo na forma como a não monogamia é praticada e percebida. Por exemplo, a poligamia no Islã e as relações múltiplas no hinduísmo antigo. Práticas de não monogamia em diferentes regiões. África. Muitas sociedades africanas tradicionais praticam a poligamia, onde um homem pode ter várias esposas. Entre os Zulus, a poligamia é uma prática comum e culturalmente aceita. Na sociedade Maasai, a poligamia é vista como um sinal de riqueza e status. Ásia. Em várias culturas asiáticas, a poligamia e outras formas de não monogamia são praticadas há séculos. No Tibete, a poliandria, uma mulher com vários maridos, é uma prática tradicional em algumas comunidades. Na Índia antiga, textos religiosos mencionam formas de relações não monogâmicas. Américas. As culturas indígenas das Américas têm uma longa história de práticas não monogâmicas. Entre os povos nativos do Alasca, as relações abertas eram comuns. Algumas tribos nativas americanas praticavam a poligamia antes da colonização europeia. Oriente Médio. A poligamia é permitida em muitos países muçulmanos conforme as leis islâmicas. No Islã, um homem pode ter até 4 esposas desde que possa tratá-las de maneira justa. A poligamia é uma prática aceita e regulamentada em países como Arábia Saudita e Irã. Oceania. As culturas da Oceania, incluindo a Polinésia, têm tradições de não monogamia que remontam a séculos. Na Polinésia, as relações múltiplas eram comuns e aceitas culturalmente antes da chegada dos missionários europeus. Em algumas ilhas do Pacífico, a poliandria também era praticada. Evolução das práticas de não monogamia. Mudanças ao longo do tempo. As práticas de não monogamia evoluíram ao longo do tempo, influenciadas por mudanças sociais, políticas e religiosas. A influência do colonialismo nas práticas tradicionais de não monogamia em muitas culturas, a modernização e a urbanização impactaram a aceitação e a prática da não monogamia. Resiliência e adaptação. Muitas culturas adaptaram suas práticas de não monogamia às novas realidades sociais e políticas. Comunidades que continuam a praticar a poligamia apesar das pressões para a não monogamia e revitalização das práticas tradicionais da não monogamia em algumas culturas indígenas são exemplos. Práticas modernas de não monogamia. Não monogamia consensual. A não monogamia consensual é uma prática moderna que enfatiza o consentimento e a comunicação entre todos os parceiros. Por exemplo, poliamor e relacionamentos abertos nas sociedades ocidentais e o surgimento de comunidades e redes de apoio para pessoas não monogâmicas. Influência da globalização. A globalização e a internet têm facilitado a disseminação e aceitação de práticas de não monogamia em todo o mundo. Fóruns online, redes sociais onde as pessoas compartilham experiências e conselhos sobre não monogamia são exemplos. A crescente visibilidade da não monogamia na mídia e na cultura popular também. Perguntas frequentes. 1. Quais são as principais formas de não monogamia? As principais formas incluem poligamia, poliandria, poliamor e relacionamentos abertos, cada uma com suas próprias características e práticas. 2. Como a cultura influencia a não monogamia? A cultura influencia a forma como a não monogamia é praticada e percebida, com algumas culturas tendo tradições de não monogamia profundamente enraizadas. 3. A não monogamia é aceita em todas as culturas?
Não. A aceitação da não monogamia varia amplamente entre diferentes culturas e sociedades, com algumas vendo-a como normal e outras a condenando. 4. Quais são os desafios de praticar a não monogamia em culturas monogâmicas? Os desafios incluem preconceito, falta de compreensão e a necessidade de equilibrar as expectativas culturais com as escolhas pessoais. 5. Como a globalização impactou a não monogamia? A globalização facilitou a disseminação de informações e a formação de comunidades de apoio, aumentando a visibilidade e a aceitação da não monogamia. Explorando mais profundamente os benefícios e desafios das práticas culturais de não monogamia. 1. Benefícios da diversidade cultural na não monogamia. A diversidade cultural enriquece a compreensão e a prática da não monogamia, oferecendo diferentes perspectivas e experiências. Por exemplo, aprender com as práticas tradicionais de não monogamia de outras culturas pode oferecer insights valiosos. A diversidade cultural pode promover a aceitação e a normalização da não monogamia. Desafios de praticar a não monogamia em diferentes culturas. Praticar a não monogamia em culturas que valorizam a monogamia pode apresentar desafios únicos. Por exemplo, navegar os preconceitos e estigmas associados à não monogamia, encontrar comunidades de apoio e recursos em culturas predominantemente monogâmicas, estratégias para navegar as práticas culturais de não monogamia, continuar aprendendo e educando. Continuar a aprender sobre as diferentes práticas culturais de não monogamia e educar os outros pode promover a compreensão e a aceitação. Participar de workshops e seminários sobre diversidade cultural e não monogamia, ler livros e artigos sobre as práticas de não monogamia em diferentes culturas são ideias. Buscar apoio e comunidades. Encontrar comunidades de apoio e mentores que compreendam as práticas culturais de não monogamia pode fornecer orientação e suporte. Por exemplo, participar de grupos de apoio online ou locais dedicados à não monogamia. Buscar mentores com experiência em navegar a não monogamia em contextos culturais diversos. Promover a inclusão e o respeito. Trabalhar para promover um ambiente de inclusão e respeito onde todas as formas de relacionamento sejam aceitas. Por exemplo, iniciar ou apoiar iniciativas de diversidade e inclusão que reconheçam e respeitem a não monogamia e ser um modelo de comportamento inclusivo e respeitoso em todas as interações. As práticas culturais de não monogamia ao redor do mundo demonstram a riqueza e a diversidade dessa forma de relacionamento. Embora desafiador, navegar a não monogamia em diferentes contextos culturais pode ser enriquecedor e promover uma maior compreensão e aceitação. Estabelecer limites claros, continuar aprendendo e buscar apoio são passos essenciais para criar um ambiente respeitoso e inclusivo. Lembre-se de que cada cultura oferece uma perspectiva única sobre a não monogamia e aprender com essas práticas pode enriquecer a sua própria experiência.